Bom, pessoal, então vamos lá. Isso aqui é a continuação do capítulo 12, tá? Como vocês estão vendo aqui, do livro do Assaf Neto. Tá? É a parte que estava faltando para a gente ver aqui, tá? Nós vamos falar, pessoal, agora sobre os índices que são os índices mais utilizados e que são observados, que as pessoas seguem de referência, tá? No mercado financeiro. Ok? O primeiro índice, pessoal, que a gente vai trabalhar aqui é o mais comum, tá? Que vocês ouvem falar no dia a dia, que é o Ibovespa. Tá? E depois eu vou apresentar outros para vocês. Então aqui, pessoal, o índice ele mede o desempenho médio de preços de uma suposta carteira de ações, refletindo o comportamento do mercado em determinado período. Tá? E as variações, então, são entendidas como lucratividade. Então, quando a gente vê assim, a bolsa subiu 1% hoje, a gente entende que aquilo ali, né, representa um aumento, uma rentabilidade com relação ao dia anterior. Tá? Esse índice, ele leva em consideração que a carteira que é formada por essas ações que compõem o índice deve ser representativo do mercado, atingindo um percentual expressivo do volume transacionado. Então, esse índice, ele considera que 85% que foi transacionado naquele dia, né, com aquelas ações que compõem o índice, representam essas ações. Tá? E aí, pessoal, a gente utiliza aqui, olha, esse critério de negociabilidade, que é dado pela raiz quadrada de nzinho sobre nzão vezes vzinho sobre vzão, onde nzinho é o número de negócios à vista realizados com a ação, dividido pelo número total de negócios realizados na bolsa naquele período. Então, eu pego uma ação, né, e eu estou vendo aqui como é que é o percentual de negócios que aquela ação teve com relação a todo o volume negociado na bolsa naquele período. E o Vzinho é o montante em reais de negócios realizados com a ação naquele período, dividido pelo Vzão, que é o montante de todos os negócios realizados na bolsa no período. Tá? Então, Vzinho sobre Vzão vai ser uma proporção do montante de negócios realizados por aquela ação dividido pelo volume, pelo montante total de negócios que foram realizados naquele período na bolsa. Tá? Então, a negociabilidade é uma relação entre o que é negociado por uma ação em específico, comparativamente com o volume todo negociado na bolsa naquele período, naquele mesmo período. Ok, pessoal? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa aqui para estar entendendo. Agora, mais especificamente, pessoal, o Ibovespa, o que é? Só um minutinho, está aqui. O Ibovespa, tá, que é o índice nosso aqui no país, ele é criado em 1968, tá? Pegando uma referência de 100. Então, a gente fala 100 pontos ou 100%. Tá? A gente tem também o Dow Jones, que aí é o da Bolsa Americana, que é o Dow Jones Industrial, tá? Que é constituído por uma carteira de 30 ações, tá? Na Bolsa Americana. A gente tem também o Standard & Poor's, ou SP, que ele considera uma amostra mais ampla do que o índice Dow Jones, um número maior de empresas. Na Bolsa Americana, também a gente tem o índice NYSE, tá? O New York Stock Exchange, que ele envolve todas as ações inscritas na Bolsa de Nova York, é o índice de mercado, tá? O índice considera todas as ações que tem na Bolsa de Nova York, então o índice mais amplo. A gente também tem o índice Nikkei, que é referente o índice da Bolsa japonesa, que é constituído por mais de 200 ações, e tem também no Japão o índice Topix, o Topix, que substitui o Nikkei da Bolsa de Tóquio, porque ele é mais abrangente, ele considera um número maior de ações do que o Nikkei.
tá? Temos também o Financial Times Index, que aí esse é o da Bolsa de Londres, referente à Bolsa de Londres, que é uma média geométrica dos preços de uma carteira composta pelas ações que são mais representativas do mercado. Tá, pessoal? E a gente também tem, hoje, muito utilizado, que é o índice da Bolsa Chinesa, né? Os índices da Bolsa da China, que hoje ganharam um peso muito grande. Aí a gente olha isso sempre, tá? Bom, pessoal, agora aqui no Brasil a gente tem outros índices também de ações, que aí são índices mais específicos, tá? Temos aqui o IBRX, deixa eu ver aqui, tá? Tem uma descrição aqui, deixa eu pegar um outro PowerPoint que eu tenho, que está mais detalhado isso aqui, deixa eu pegar para vocês aqui, vai ficar só um minutinho aqui, deixa eu pegar o PowerPoint que está com isso aqui. Só um minutinho, está abrindo aqui, tá, gente? Só um segundinho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui. Não, mas é isso mesmo. Eu pensei que estava mais detalhado aqui, isso aqui, mas não está, não. Acho que está tranquilo. Dá para a gente ir por esse aqui. Não interrompeu o compartilhamento, não, né, pessoal? Não, né? Vocês estão vendo aí ainda, né? Estamos vendo, professor. Tá ótimo. É esse mesmo. Eu pensei que estava no outro PowerPoint mais detalhado, mas está exatamente igual a esse. Então tá tranquilo aqui. Ó, pessoal, a gente tem outros índices aqui, ó, que são esse aqui, ó, o Índice Brasil de Ações, o IBRX, que aí pega todas as ações que estão na Bolsa brasileira. A gente também tem o Índice Setorial de Telecomunicações, que é o ITEL, que é um índice apenas para empresas de telecomunicações. A gente tem o Índice de Energia Elétrica, o IEE, também específico para o setor de energia elétrica, pegando as ações do setor de energia elétrica. Tem o índice do setor industrial, o INDX, que pega especificamente para as empresas que estão na Bolsa industriais. Tem o índice valor Bovespa, tá? O IVBX2, também, que ele pega as ações que estão na Bolsa. Tem o índice de governança corporativa, que é o IGC, que pega empresas que têm um bom nível, né, um nível mais elevado de governança corporativa. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tem um índice de ações com tag along, que tag long, na verdade é tag along, tá? Tá errado aqui, tá? Tag, está em PDF, não dá para alterar aqui. Um tag along diferenciado, o ITAG. Tag along, pessoal, o que é? Eu comentei com vocês, né, anteriormente, mas só para recapitular. Tag along é o seguinte, qual que é? Imagina que o acionista da empresa, o controlador da empresa, decida vender suas ações, tá? Vender o controle acionário da empresa. Tá bom, mas eu não sou o acionista ordinário da empresa, não sou o controlador da empresa. Se esse controlador da empresa vender as ações dele no mercado, negociar com uma outra empresa, por exemplo, que compre as ações dele,
eu vou ter garantia que as minhas ações vão poder ser vendidas pelo mesmo preço que ele está negociando? Isso é o tag along, tá? Então, o tag along de 100%, ele, por exemplo, ele me garante o seguinte: se o controlador da empresa desfizer da posição dele, das ações dele, eu tenho uma garantia de quem comprar a empresa vai pagar 100% do valor que ele comprou do controlador da empresa. Ele vai pagar também pelas minhas ações. Tá? Então, o tag along é isso. Se tiver um tag along, por exemplo, de 80%, eu tenho garantia de que quem vier a comprar as ações do controlador vai pagar nas minhas ações 80% do que ele pagou para o controlador da empresa. Tá? O tag along é uma garantia, então, de que, no caso a empresa venha a ser vendida, o acionista minoritário não vai ficar a ver navios, né? Não vai sofrer por algum tipo de desvalorização da empresa, tá? Que venha ocorrer em decorrência da venda da empresa. Tá? Então, o ITEG ele pega empresas que têm um bom nível de governança e que estabelecem um bom nível de tag along. Tá? Tem o índice Mid Large Cap, tá? MLCX, tá? Que pega as empresas aí, large cap, empresas que não... empresas de um tamanho grande, né? As blue chips. O small cap pega as empresas de tamanho menor, que são negociadas na bolsa, o SMLL. O índice Brasil 50 considera as 50 ações negociadas na bolsa com maior volume. O índice Brasil Amplo, ele pega todas as ações da bolsa. O índice Carbono Eficiência e COI mede as empresas que têm um nível baixo de emissão de carbono. O índice de dividendos pega as empresas melhores pagadoras de dividendos. E o índice de sustentabilidade empresarial pega as empresas que têm um bom nível, né, de sustentabilidade empresarial. Tá? Ele mede como é que é o padrão de sustentabilidade dessas empresas e considera essas empresas no índice dele. Tá, pessoal? Então, continuando aqui. Como é que o Ibovespa ele é calculado? Qual que é a metodologia dele? Ó, eu pego as ações que tem aqui, ó, suponho, né? As ações estão listadas aqui. Ação A, B, C, D. Supondo que a ação A, a quantidade negociada, tenha sido de 60 mil. A ação B, a quantidade negociada de 20 mil ações, a C de 40 mil e a D de 10 mil. No primeiro pregão, a ação A foi negociada a um preço de 1,20, a ação B a um preço de 2,70, a ação C por um preço de 4,10 e a ação D um preço de 1,90. Então, volume negociado, P vezes Q, quantidade vezes preço, da ação A vai ser 60 mil vezes 1,20, vai dar 72 mil. Da ação B, 54 mil, né? 20 vezes 2,70, dá 54 mil. Da ação C, 164 mil. Da ação D, 19 mil. E o total aqui negociado naquele dia, naquele pregão ali, que foi 309 mil. Já no segundo dia, ou seja, no segundo pregão, o volume negociado aqui foi de 313 mil, fazendo o mesmo cálculo, tá? P vezes Q. Tá? Então, 313.800. Então, a variação vai ser quanto aqui? 313.800 dividido por 309 mil, menos 1, que vai dar 1,55%. Ou seja, no segundo dia, né, no segundo pregão aqui, o índice Ibovespa valorizou 1,55% com relação ao primeiro pregão. Tá?
É assim que se calcula o Ibovespa. Quando vocês veem, o Ibovespa subiu 1,55 hoje. Está utilizando esse método aqui, comparando o que foi gerado em termos de volume, né, P vezes Q, ou seja, preço vezes a quantidade negociada das ações, comparativamente com o volume negociado no dia anterior. Tá, pessoal? Assim que a gente calcula o Ibovespa. Beleza? Tá? A gente tem também, pessoal, continuando aqui, o mercado balcão. O que é o mercado balcão? O mercado balcão é um ambiente onde são negociados ativos atendendo a especificações determinadas pelos investidores e muitas vezes não atendidas nas negociações da bolsa ou bolsa de valores. Então, isso aqui serve para uma empresa, por exemplo, que ela não está na bolsa e ela pode vender no balcão. Tá? A gente tem o balcão organizado ou não organizado. O organizado é quando a empresa quer vender as ações dela e segue determinados critérios para fazer isso, critérios mais rígidos do que o balcão organizado. Tá? Para isso, ela vai contratar fornecedores de mercado, empresas que são especialistas para fazer isso. E a contribuição do mercado balcão é a possibilidade de empresas que têm um menor porte, tá? E que não podem, não conseguem acessar o mercado de capitais, exatamente pelo pequeno porte que tem, delas poderem estar utilizando a bolsa para negociar as ações que elas possuem. Ok, pessoal? Esse é o chamado Bovespa+, tá? Que serve para o mercado balcão. Bom, pessoal, a gente tem ações também que compõem um segmento de mercado, que é o segmento mais moderno que tem, o segmento mais recente, isso sim para empresas que estão listadas na Bolsa, que é o novo mercado. O que é o novo mercado, pessoal? É um segmento de mercado de ações na Bolsa que atendem determinadas normas que são mais rígidas e dão mais seguranças para o investidor. Tá? Então, um exemplo de uma ação que está no novo mercado é a Ânima, que é a proprietária da Una, né? A Una, ela está no novo mercado. Quando a Ânima abriu as ações dela, ela optou por estar abrindo essas ações no novo mercado. E quais são os critérios do novo mercado, pessoal? Primeira exigência é que só há ações ordinárias. Então, só há ações do tipo ON. O que significa isso, gente? Que não existe diferenciação entre ações ON, tá? E ações PN. Tá? Ou seja, todas as ações dão direito a voto, tá? E todas as ações têm preferência para distribuição de dividendos. Não há diferença, nesse caso aí, entre a ação que tem preferência de distribuição de dividendos e a ação que tem direito a voto. Não há. Todas as ações são iguais. Tá? Estão me ouvindo, gente? Estou te ouvindo, professor. Tá. Uma outra questão aqui, pessoal, que há um incentivo à dispersão de capital, né? Que haja um volume bom de ações em circulação no mercado de capitais. Tá? Então, olha aqui, há uma manutenção da circulação do mercado de pelo menos 25% das ações emitidas. Então, a empresa tem que garantir pelo menos 25% das ações estejam em circulação nesse mercado. Tá? Exatamente para dar mais liquidez, né? Para ter uma menor concentração entre determinados acionistas. Tá? Uma outra questão é que há direito de tag along, que eu acabei de comentar com vocês, de 100% para todos os acionistas. Então, é a garantia de que, se o controlador da empresa vender a empresa,
o acionista minoritário vai ter o direito também de vender as ações pelo mesmo valor. Tem um nível de transparência, isso aqui pelos relatórios que a gente encontra, pelas informações financeiras maiores. Tá? O conselho de administração da empresa tem um mandato unificado aqui de 1 ano. No caso de fechamento de capital, se a empresa, se o controlador da empresa resolve fechar o capital da empresa, ele tem que recomprar todas as ações pelo valor econômico das ações, pelo quanto vale aquelas ações de fato. Tá? Ele tem que fazer essa proposta para todos os acionistas da empresa, os acionistas minoritários. E quando a empresa define entrar no novo mercado, ela submete à Câmara de Arbitragem que existe na Bolsa, que existe no mercado. O que é essa Câmara de Arbitragem, pessoal? É uma Câmara que a Bolsa, a B3, ela cria, ela possui, para resolver conflitos entre os acionistas da empresa, tá? Ou entre os majoritários e os minoritários. Quando uma empresa ela decide atuar no novo mercado, ela está assumindo, ela e todos os acionistas que compram as ações dela, elas estão assumindo que, no caso de brigas ou discordâncias entre os acionistas, isso não vai para a justiça, tá? Para a justiça comum. As questões de arbitragem vão ser definidas dentro dessa Câmara, a Câmara que vai tomar a decisão. Tá, pessoal? Isso para quê? Para evitar longas ações da justiça, né? Aquelas ações que não têm fim, que demoram para terminar. Então, a Câmara de Arbitragem é um instrumento para resolver conflitos de uma maneira mais simples, menos burocrática, mais ágil. Ok? E isso gera uma certa segurança para o acionista da empresa, porque ele não vai estar comprando uma ação que pode amanhã, porventura, estar envolvida num grande litígio na justiça, que impeça o crescimento da empresa, ou desvaloriza a empresa, né, ao longo de anos, até resolver, né, algum imbróglio judiciário que possa vir a ter. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, a gente tem 3 níveis de governança corporativa, tá? Que representam esses segmentos, os diferentes segmentos de mercado que existem na Bolsa. Então, o primeiro é o nível 1, o segundo o nível 2 e o terceiro é o novo mercado, que eu comentei com vocês aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó, que fica melhor esse slide aqui para a gente ter como referência. Aqui, pessoal, esses 3 segmentos estão listados aqui, ó, no novo mercado, que eu acabei de comentar com vocês. A gente tem também o nível 2 e o nível 1. E tem o Bovespa+, tá? Que é para empresas que atuam no mercado balcão, que eu acabei de comentar com vocês também. E, além disso, a gente tem o mercado tradicional, que é para empresas que não são nenhum desses 4 segmentos que estão aqui. Tá? Então, vamos ver como é que cada um desses segmentos eles se classificam aqui, dados esses critérios que estão aqui. Ó. Vamos pegar o primeiro aqui, as ações emitidas. No novo mercado, tá? Como a gente viu aqui agora, ele negocia somente ações ordinárias. Então, não há distinção entre ações ordinárias e ações preferenciais. Tá? O free float do novo mercado, ou seja, as ações em circulação, são no mínimo 25%. Tá? Ações que estão na Bolsa, ofertadas na Bolsa, a empresa tem que garantir que no mínimo 25% das ações estão sendo negociadas na Bolsa. O tag along, que eu comentei com vocês, né, é o percentual que o acionista minoritário vai receber caso o acionista maioritário venda a empresa. Tá? No novo mercado, tem 100% de tag along para essas ações ordinárias. Ou seja, se o controlador da empresa vender as ações da empresa por
por R$ 50, por exemplo, o acionista minoritário também vai ter a possibilidade, tem a garantia que ele poderá vender as ações dele também pelo mesmo valor de R$ 50. Não vai tomar nenhum prejuízo com esse tipo de negociação. Tá? O conselho de administração, como é que ele é composto? No mínimo 5 membros, dos quais 20% devem ser independentes, então não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa, tá? Não tem nenhuma participação relevante com a empresa, não são funcionários da empresa, não são os controladores da empresa, tá? E no novo mercado, como eu comentei com vocês agora há pouco, é obrigatória a adesão à Câmara de Arbitragem para solucionar conflitos entre acionistas. Tá? Estão perguntando se eu tenho Instagram. Tem sim, tá? Eu passo depois para vocês aqui. Tá? No final da aula eu coloco para vocês aqui. Bom, o nível 2. O que é o nível 2, gente? O nível 2, as ações que são emitidas são ações ON e PN, ou seja, ordinárias e preferenciais. Essas ações têm um pouco mais de direito, que a gente vai ver aqui agora. Tá? O free float dessas ações, tá? A empresa garante 25% também no mercado, de livre circulação dessas ações no mercado. O tag along também é de 100%. O conselho de administração é no mínimo de 20 membros, dos quais, no mínimo 5 membros, dos quais 20% devem ser independentes também. E também é obrigatória a adesão à Câmara de Arbitragem. Tá? Ou seja, o nível 2, pessoal, ele é basicamente igual ao novo mercado, com a diferença que no novo mercado só tem ações ON e no nível 2 tem ações ON e PN também. Tá? Bom, vamos lá para o nível 1 agora. As ações emitidas no nível 1 são ON e PN. O free float também é de 25%, porém o tag along aqui já é menor. Ele dá garantia só de 80%. Então, se o controlador da empresa vender as ações por R$100, o acionista minoritário vai ter o direito de vender essas ações por R$80 só. Ele vai ter garantia de conseguir vender essas ações para o comprador, para quem comprou as ações do majoritário da empresa, somente por R$80, né? A garantia é essa. É claro que pode ser que venda por mais, né? Mas existe a garantia de que quem comprar as ações do controlador vai pagar 80% do que pagou para o controlador. Tá? Já o conselho de administração é composto por 3 membros apenas e a adesão à Câmara de Arbitragem é facultativa. Tá? O Bovespa+, só podem ser negociadas nele ações ON. O free float é de 25% das ações da empresa, tá? Até o 7º ano de listagem dessas ações. O tag along é de 100%, no mínimo de 3 membros no conselho de administração e é obrigatória adesão à Câmara de Arbitragem. Tá, pessoal? Já o mercado tradicional, as ações são ON e PN, não há regra de free float, tag along de 80%, conselho de administração mínimo 3 membros e adesão à Câmara de Arbitragem é facultativa. Tá, pessoal? Então, quem for comprar as ações, é importante que vocês dar uma olhada em quais níveis que estão sendo negociadas. Quanto mais da direita para a esquerda, maior é a segurança para o investidor. Ok? Isso tem uma correlação, não diria que é só isso que influencia, mas isso vai ter uma correlação com o valor da ação da empresa. Novamente, não é só isso, né, pessoal? A gente tem que ver o desempenho da empresa como um todo. Tá?
Pessoal, outras opções que a gente tem também para investimentos é o Private Equity. O que é o Private Equity, pessoal? São empresas que fazem investimentos, são fundos que fazem investimentos em empresas com potencial de crescimento, tá? Na expectativa de um ganho futuro. Podendo até ser numa expectativa futura de abertura de capital dessa empresa. Tá? E venham a ganhar com essa abertura de capital da empresa. Então, por exemplo, aqui, pessoal, voltando ao caso da Ânima, que vocês conhecem aí. A Ânima, um ano antes, mais ou menos, dela abrir capital, ela teve um private equity envolvido com ela, tá? Que na época era o Fundo BR, cujo gestor do Fundo BR era o Paulo Guedes, que é atual ministro da Economia, que vocês conhecem, que vocês estão vendo, né? Que a gente vê nos noticiários, no dia a dia, tá? O nosso ministro da Economia. O Paulo Guedes, na época, ele era gestor desse Fundo BR, que tinha como foco investimento em empresas de educação. Um dos focos, né? Não sei se era o único foco, mas eu sei que ele era muito voltado para empresas de educação. E, na época, esse fundo BR, ele entrou fazendo private equity na Ânima, comprando uma parte das ações da Ânima, isso antes da Ânima abrir capital, tá? E essa abertura, e essa compra, esse dinheiro, esse aporte de dinheiro que entrou na Ânima, serviu para a Ânima resolver, fazer algumas questões, fazer investimentos que ela necessitava fazer na época. Inclusive, uma das questões que permitiu para ela naquele momento foi comprar ações de acionistas minoritários que existiam na UNA. Existia um passivo judicial entre a Ânima, na época, e acionistas minoritários que ela possuía, que não eram acionistas da Ânima, e sim acionistas minoritários da UNA. Isso tinha uma discussão judicial, e a Ânima, com esse dinheiro que entrou, ela pôde estar comprando as ações desses acionistas minoritários. Tá? E a partir daí, pessoal, esse fundo BR, ele auxiliou a Ânima a estar conduzindo a abertura de capital, está abrindo capital, fazendo a IPO da Ânima na Bolsa de Valores. Tá? Logo em seguida, depois que a Ânima abriu o capital, o fundo BR desfez da posição que ele tinha da Ânima, vendeu as ações da Ânima e lucrou com essa operação. Né? Comprou a ação mais barata quando a empresa não tinha o capital aberto ainda, e vendeu as ações quando abriu o capital. E teve um ganho pela valorização das ações nesse momento aí. Tá? Então, esse é um exemplo de private equity. Tá? Uma outra possibilidade também são os fundos ligados a venture capital. Venture capital, pessoal, está associado a capital com maior risco, geralmente ligado às startups ou empresas pequenas, onde o investidor coloca dinheiro naquela empresa com a expectativa de grande crescimento ali daquela empresa, e ele ganha lá na frente, né, com a valorização daquela empresa que está se iniciando ali, que ele julga que tem um forte potencial de crescimento. Os venture capital, geralmente são essas empresas, esses fundos, investem em diferentes empresas e ele sabe que ele vai perder em algumas delas ali, ou várias delas, não vão dar resultados, são empresas que não vão vingar, mas poucas empresas que vingam, que venham a ser bem-sucedidas, trazem um lucro que suporta o prejuízo das empresas que não vingaram e mais traz um lucro vantajoso para o fundo. Tá, pessoal? E, finalmente, aqui a gente tem os créditos de carbono.
algo mais recente aí, que são empresas que podem comprar créditos de carbono, né? Empresas que são grandes poluentes e não conseguem reduzir as taxas de emissão de carbono, elas podem comprar esses créditos de empresas que têm um nível de emissão de carbono baixa e podem vender essas cotas, né, essa economia de carbono no mercado. Ok, pessoal? Então também existe esse mercado de carbono. Tá? Tudo bem, pessoal? Com isso aqui, nós terminamos o capítulo 12, que era o que estava faltando para a gente ver, e que é o que nós vamos estar trabalhando na prova, que eu vou estar disponibilizando para vocês a partir do dia 26. Tá, pessoal? Aqui a gente encerra. Se a gente tivesse mais tempo, eu daria mais coisa para vocês, teria muito mais conteúdo para dar, mas de acordo com o tempo aqui, é o que a gente consegue fazer. Tá joia, pessoal?